com a minha Constituição em miúdos para acompanhar. Ele falava o seguinte, que a gente tem que aprender a consolidar os nossos direitos republicanos, né? A gente precisa aprender a ser republicano, o povo brasileiro. Principalmente aí com a pandemia agora, trouxe para a gente muitos questionamentos, né, em relação a políticas públicas de enfrentamento, e aí, sem trazer à tona aí direita, esquerda, políticas públicas da esquerda, políticas públicas da direita, do centro, enfim, estou generalizando tudo. Eu vejo todo mundo criticando muito essas políticas e pouca gente fazendo uma autocrítica, né? O que eu, como cidadão, o que eu, como republicano, devo fazer para impedir a disseminação dessa doença, para combater essa pandemia? E eu acho que a oficina da Thaís hoje e as oficinas de formação política, de modo geral, vão ajudar a gente a consolidar esses processos republicanos aí que eu acho que a gente acabou perdendo. A gente fica muito preocupado só em direito, mas a gente tem que ter em mente que a gente tem deveres também, né? E a gente precisa seguir esses deveres. Gente, hoje eu vou falar bem rapidinho aqui. A gente tem uma novidade, Thaís, Pedro, eu, Jennifer, o pessoal da coordenação regional aí. Como vocês estão fazendo o curso, nós também estamos fazendo, né, Thaís? Os coordenadores, a gente o ano todo, gente, o ano todo fazendo curso, o ano todo nos preparando para dar para vocês o melhor que a gente puder, né? E na sexta-feira passada, e a gente trabalhou durante toda essa semana agora, numa ferramenta que é um mural. Eu acredito que a mesma exigência quase que eu tive, os outros coordenadores todas as cidades do nosso polo tiveram também, que a gente tentar propiciar para vocês uma maior interação entre vocês do polo. A gente sabe que rola contatinho para lá, contatinho para cá, enfim, todo mundo quer interagir com todo mundo, né? E a forma que a gente ia seria presencial. Infelizmente, por enquanto, a gente sabe que na maioria das cidades ainda não está podendo ter esse encontro presencial. E aí a gente foi atrás, então, de ferramentas que pudessem proporcionar isso para vocês, mesmo que ainda de forma virtual, né? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui agora uma ferramenta que chama Padlet. É um mural dinâmico, um mural interativo. Deixa eu compartilhar com vocês e eu vou explicando que fica melhor. É uma novidade desse ano, a gente nunca trabalhou com essa ferramenta, tá? No PJ, mas a partir desse momento que nós tomamos conhecimento dela, a gente se apaixonou por ela, falando, não, vamos tocar para frente, porque os meninos vão aproveitar muito essa ferramenta. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vocês estão vendo aí a minha tela, né? Tá vendo, Thaís? Dá um sinalzinho. Beleza, então. Gente, esse é o mural, então, do Parlamento Jovem 2021. Como eu disse, é um mural interativo, um mural dinâmico, e que ele precisa da participação de vocês, dos jovens, principalmente, para que ele possa ser, de fato, interativo e dinâmico e que possa atingir os objetivos dele. Nós separamos alguns tópicos aqui em colunas no nosso mural, está tudo bem organizadinho aqui, para facilitar a vida do jovem. Na primeira coluna, a gente tem a parte institucional, que vem explicando o que é o parlamento, tem alguns vídeos institucionais do parlamento. Se vocês clicando aqui eu estou aqui na primeira coluna, gente, se vocês clicando aqui nos links, vai direcionar vocês para a página da Assembleia Legislativa, onde tem mais uma série de informações a respeito do Parlamento Jovem. Então, essa é uma parte para vocês conhecerem mesmo o que é o Parlamento Jovem e para vocês identificarem o tamanho do projeto que vocês estão participando, né? Ontem eu tive um retorno de uma atividade que a gente fez aqui em Itaú, de uma aluna, e ela agradeceu pelo fato de poder participar de um projeto desse tamanho. E isso, para a gente, é muito gratificante, né? A gente saber que vocês têm consciência do tamanho que é o Parlamento Jovem. Na segunda coluna, nós separamos aqui, então, a partir do tema. O tema desse ano, que é Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, aqui tem alguns vídeos falando sobre o tema, um podcast que é bem curtinho também, que a Assembleia Legislativa lançou no início do ano ainda, que explica um pouquinho melhor sobre o tema desse ano, o tema em debate desse ano, que vocês farão as propostas. Um link também para a página da Assembleia, que tem diversas informações a respeito do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O texto base desse ano, para quem era aluno já o ano passado, talvez já conheça esse texto. Ou se não teve oportunidade no ano passado de ter acesso a esse texto base, então a gente já disponibilizou esse texto lá no mural também para vocês. Tá? A gente ainda não chegou na parte de formação temática, mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai entrar aí nessa parte e para que vocês possam esboçar aí as propostas, as ideias de vocês. Tá? Bom, na terceira coluna, a gente tem o Polo Sudoeste.
Aqui talvez seja uma das colunas mais interessantes, eu acho. A gente colocou aqui no início um cronograma, deixa eu abrir aqui, vou deixar para abrir na sequência, porque a gente vai mudar de tela. Mas aqui tem um cronograma passo a passo, em linha do tempo, de todas as principais etapas já previstas para o nosso polo. Tá? Então, desde a primeira etapa, dessas etapas que a gente está agora, né, de formação política, até a plenária estadual com as entregas das propostas lá em Belo Horizonte. Depois eu vou abrir essa linha do tempo aqui para ficar mais fácil para vocês identificarem. E, na sequência, então, nós colocamos um espaço para cada cidade do nosso polo. São 14 cidades, né, Thaís, até agora, né? 14 cidades do nosso polo. Então, tem uma fotinha ali identificando cada cidade. E vocês têm a oportunidade, gente, de curtir e comentar, onde que eu estava dizendo da questão da interação. Né? Então, todas essas publicações que nós colocamos aqui, vocês podem comentar também. E conversar com alunos de outras cidades, enfim. Então, tudo aqui nesse polo sudoeste, certo? Depois eu tenho aqui do lado a parte de oficinas. Então, aqui já tem um cronograma também já de todas as oficinas de formação política. A primeira oficina, por exemplo, já estão aqui os vídeos, né, tanto do primeiro horário às 14 horas, quanto da segunda oficina às 16 horas. Os 2 vídeos já estão disponíveis. Aqueles alunos que talvez não possam acompanhar as oficinas ao vivo, o que é importante, porque a gente fala que no ao vivo que a gente consegue depois o debate, quando a gente migra de sala, né, passa para a sala de cada cidade. Então, o ao vivo é muito importante. Mas, às vezes, eu tive algum compromisso, não pude participar. Então, as oficinas, a gente vai disponibilizar elas todas em ordem temporal aqui nessa coluna de oficinas. Então, aqui eu já tenho até a 5ª prevista. Eu quero saber o que vai falar na semana que vem. A semana que vem já está aqui, ó, 3ª oficina de formação política e poder legislativo. Quero saber o que vai falar na outra semana. Também já está aqui. Então, está tudo bem organizadinho. E a 5ª e última coluna talvez a coluna que vocês mais vão aproveitar, que é a coluna interação. Aqui a gente colocou uma fotinha de 2019, né, Thaís? Só para mostrar que a gente aglomerava muito, né? Tá todo mundo com saudade dessa aglomeração. Esse foi um encontro aí em Poços, para os meninos de Poços de Caldas, lá na URCA, né, Thaís? E aí a gente depois, essa pose que vocês fizeram agora aqui no Zoom para foto, a gente fez essa pose lá, todo mundo aglomerado lá na URCA, então, e foi bem bacana, um encontro bem bacana. Acho que foi talvez o penúltimo encontrão que nós tivemos, depois desse foi só a plenária e a plenária estadual, né? Mas bem bacana. E aí, nessa coluna interação, gente, nós vamos colocar também algumas atividades para vocês. E a intenção é que vocês interajam mesmo entre todos os alunos de todas as cidades do nosso polo. Por exemplo, a Thaís já elaborou ontem um quiz sobre essa oficina dela de hoje, inclusive. Então, esse quiz já está disponível lá para vocês acessarem. Vocês vão clicar no link aqui sobre o quiz. Ele vai puxar o formulário que a Thaís elaborou. Vocês vão responder esse formulário. E aí, a intenção aqui é que vocês comecem a debater entre vocês. Lógico que sempre com a mediação nossa, dos coordenadores. Mas, eu errei tal questão. O que vocês marcaram? Eu acertei todas as questões. Garanto que a maioria vai acertar tudo, né? Eu acertei todas as questões. Eu errei uma. Qual que eu errei? Enfim, a intenção aqui é abrir um espaço para vocês interagirem mesmo. Mesmo que de forma virtual ainda, como eu disse, mas que vocês possam ir trocando experiências e trocando figurinhas aí com os alunos de outras cidades. Certo? Espero que... deixa eu clicar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir o link aqui para vocês. Do cronograma. Aqui então está o nosso cronograma, que eu já coloquei a foto que a Thaís até comentou aí, aquela primeira foto nossa do ano passado, da semana passada. E aí eu tenho aqui na sequência, hoje a gente está, dia 8 de junho, vem o encontro das cidades da Microrregional 1, 9 de junho, e por aí a gente vai até chegar aqui no último encontro, que é a plenária estadual lá em Belo Horizonte. Essa foto também é de 2019, foi a primeira plenária estadual que eu fui, dá uma saudade. Só para tirar essa foto aqui, eu acho que foi umas 2 horas, né, Thaís? Aglomerando. Chega para lá, chega para cá, levanta a mão, baixa a mão, põe plaquinha na frente. Mas é muito bacana. Depois que a gente vê o resultado, é muito legal. Então, aqui a gente tinha mais de 120 jovens, né, porque algumas cidades levaram mais estudantes, todos os coordenadores, pessoal da Escola do Legislativo lá da Assembleia, enfim. Então, é bem legal. Eu deixei a fotinha só para vocês ficarem com vontade de chegar em setembro logo, para a gente poder aglomerar de novo, se Deus quiser, tá? Thaís, vou voltar aqui. Onde que eu volto? Deixa eu ver.
Só pedir para parar de compartilhar. Lá em cima, na tua tela, tem lá para você parar de compartilhar. Ah, vi, achei. Voltei. Thaís, vou passar a palavra para você então, já falei demais, espero que vocês gostem da ferramenta. Eu ia compartilhar o link agora, mas se eu compartilhar, vocês vão ficar saindo, ninguém vai assistir a Thaís. Então, depois a gente manda para os coordenadores, e os coordenadores de cada cidade encaminham no WhatsApp de vocês, tá? Para vocês acessarem. Gente, usem e abusem da ferramenta, tá? É bem bacana mesmo, bem legal, tá joia? Obrigado, gente. Fiquem com a Thaís agora. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Thaís, tá? Que honra! Obrigada, Alisson. Pessoal, a gente vai precisar abrir as câmeras todas de novo, que a Jennifer me mandou uma mensagem que a gente precisa tirar o print de novo da tela. Por favor, antes da gente começar, antes de eu compartilhar a tela aqui, aí vocês abram que nós vamos fazer uma nova foto. Pessoal, eu peço para vocês aguardarem um pouquinho, porque estamos em 3 telas, tem bastante gente, então vai demorar um pouquinho. X, vamos lá? Salva. Não, vou colar no Google, no Word. No Word, mas vai perder a qualidade. No Word você não precisa abrir imagem. A última tela, só um minutinho. Prontinho. Thaís, devolvo a palavra, deu certo, tá? Que bom, obrigada. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar falando com vocês, estar trazendo essa oficina sobre a Constituição Federal. Como o Alisson disse, né, eu acho que é muito importante a gente estar tratando dessa parte política, principalmente quem está participando pela primeira vez do PJ, porque a grande ferramenta que a gente tem como cidadão é o conhecimento, é a gente fazer valer os nossos direitos, conhecer os nossos deveres também, né? Saber qual que é o papel de cada um na nossa sociedade, não só os agentes políticos, mas nós também, né? Como que a gente pode fiscalizar os governos, como que a gente pode estar aí interpelando os nossos representantes, cobrando dos nossos representantes, e para isso a gente precisa, então, ter muito conhecimento, né? Eu não tenho como cobrar alguma coisa que eu não conheço. Eu vou compartilhar uma tela, porque eu acho mais fácil da gente ir interagindo aí, da gente estar falando, acompanhando aqui esse tema. Para montar essa oficina, eu fiquei pensando assim que a gente tem que fazer um pouco um contexto histórico do que foi o nosso país em termos de constituições, porque a gente não teve só uma constituição. Então, vou passar aqui para vocês o que é uma constituição. Primeiro de tudo, né, o que é a Constituição Federal? Ela é um conjunto de leis que organiza e rege uma nação. Então, é a lei soberana de uma nação, não só do Brasil, né? Todas as nações que a gente conhece, né, têm a sua Constituição. Nela vai estar escrito lá, vai estar determinado como que a gente vai se organizar como nação, como território, quem manda, quem não manda, como que funciona a lei, quem é que está autorizado a cumprir essa lei, quem é que está autorizado a fazer essa lei, qual é o direito que o cidadão que mora nesse país tem, qual é o dever que ele tem. Então, tudo isso vai estar constando na Constituição de um país. Por isso também ela é conhecida como a Carta Magna de um país. Bom, como eu falei, a gente teve não só uma Constituição, mas a gente está na 7ª Constituição do nosso país. E é importante ressaltar que essa troca, né, de uma Constituição para outra, ela está, claro, intimamente relacionada com o momento histórico que a gente viveu em cada uma dessas datas que eu coloquei para vocês. Então, a primeira Constituição que nós tivemos, ela é datada de 1824, logo após a independência do Brasil, né, quando a gente ainda era o Brasil Império. Nós já éramos uma nação, então por isso a gente precisava de uma Constituição, né? Lembrando que antes disso nós estávamos submetidos
a Portugal. Então, por isso, a primeira Constituição brasileira que nós tivemos foi já no Brasil Império. Em 1891, a gente tem uma nova Constituição, uma nova carta ali, dizendo como nós somos, como é a nação em que vivemos, que é logo após o período da proclamação da República. Depois a gente tem uma nova carta em 1934, que em seguida é substituída por uma em 1937. Vamos aí contextualizar um pouco. Em 1937, então, a gente teve um golpe militar, né? Teve aí a imposição do Estado Novo, vivemos um período ditatorial aí, estávamos num momento muito caótico no nosso mundial, né? Porque a gente estava vivendo aí a Segunda Guerra Mundial, e só em 1946 a gente tem, então, uma nova Constituição, que é conhecida aí, né, essa fase como República Populista. Em 67, a gente tem outra vez um novo regime militar, e com isso a gente também teve alterações constitucionais no nosso país, até chegar na nossa Constituição atual, que né, foi promulgada aí em outubro de 1988. Bom, eu vou falar algumas características das constituições, para a gente poder ter noção de como que quais foram os direitos que a gente foi ganhando, né, pouco a pouco, nessa sociedade brasileira, nesse contexto que a gente vive desde a independência do Brasil. Então, a primeira Constituição de 1824, ela foi imposta por Dom Pedro I. Houve aí uma Assembleia Constituinte, né? Só que em 1923 o imperador viu que a Carta Magna que eles estavam redigindo tirava os poderes dele. E ele não quis largar o osso, pessoal. Eu falo assim que Dom Pedro I, a hora que ele viu, a independência do Brasil foi linda, mas a hora que ele viu que ele ia perder poderes, ele falou, não vem, não. A gente vai continuar tendo o poder que a gente chama, né, moderador. Então, o que acontece? Existia o poder legislativo, existia o executivo, existia o judiciário, mas acima desse poder, acima desses governantes, existia o imperador. E se o que o executivo ou o legislativo, né, o que os parlamentares falassem, fossem contrário à vontade do imperador Pedro I, então era não. Então, ou seja, o poder moderador superava qualquer outra lei. É a primeira Constituição do Brasil, mas a gente já começa a ver que não mandava, né? Não existia aí uma independência total, não existia aí um povo submetido sobre a mesma lei, no sentido de que, se o imperador assim o quisesse, poderia modificar alguma sentença, por exemplo, né? Nesse momento, a gente tinha também a questão das eleições que eram só indiretas e elas eram censitárias, né? Então, não tinha como hoje que você ia e votava, não. E não era todo mundo que votava, só votava quem tinha lá mais de 100 mil pontos de réis por ano. Isso significa que era uma parcela muito pequena da população brasileira, que era basicamente, né, os homens, mulheres não votavam naquele momento, e homens de posses, homens ricos, que poderiam votar, né? Então, todo governante, né, todo parlamentar que era ali eleito, claro que estava sendo eleito já por uma elite, não estava sendo eleito pela maioria da população. Mas foi o primeiro, né, os primeiros passos aí de uma constituição do nosso país. Depois disso, a gente teve, então, a Constituição de 1891, né? Então, a gente teve aí mudanças drásticas no nosso sistema político e econômico do país. Eu coloquei aí duas figuras, eu fiz os slides para vocês terem também essas figuras sempre, né? Pus Rui Barbosa e Prudente de Moraes, porque eles foram os grandes autores dessa Constituição de 1891. Lembrando que eles eram grandes defensores da abolição da escravatura, né? Então, pessoas aí, juristas da sua época, que participaram aí do movimento aí para abolir, né, a escravatura do Brasil. Pessoas que já estavam nesse mundo político, né,
republicano, mas que deram a sua contribuição com essa carta constitucional. Então, qual que é os grandes diferenciais dessa primeira Constituição após o Brasil se tornar uma república, né? Primeiro, a extinção do poder moderador. O governante, o monarca, né, não tinha mais nenhum tipo de poder sobre os outros poderes, né? A Constituição ali previa que já não tinha mais só o imperador como a última palavra ali. A implantação da República Federativa, o que significa isso? A nossa organização como estados e municípios. Então, cada federação é cada município. E isso foi um marco muito importante nessa Constituição, porque ela dava mais independência aos municípios para suas demandas locais, né? Outra questão, o estabelecimento do voto universal masculino. Então, antes só podia quem tinha aquela quantia lá. A partir dessa Constituição, todo homem, né? Todo homem, fique bem claro, as mulheres ainda não tinham esse direito, mas o homem tinha, então, direito a voto, desde que ele não fosse analfabeto ou mendigo. Essa questão do analfabetismo foi uma ferida aberta por muitos e muitos anos no nosso país, que só foi solucionado com a nossa última Constituição, viu, pessoal? Analfabetos não votavam até a nossa Constituição. A independência dos poderes. Outro marco importante dessa Constituição, pessoal, é que até essa Carta Magna, os casamentos no Brasil, eles só eram efetivamente aceitos ou eram legalmente aceitos se fossem feitos na Igreja Católica. Então, não existia o casamento civil. Foi, então, através dessa Constituição implementado o casamento civil. A partir daí, as pessoas poderiam casar independente se elas fossem católicas ou não. Porque nessa Constituição também foi garantido a liberdade de culto religioso. Então, as pessoas não precisavam se casar só na Igreja Católica ou não precisavam somente ser católicos, poderiam aí ter, né, os seus cultos religiosos eram livres no nosso país. Bom, e aí a gente fala então de 1934, essa Segunda República, esse momento onde essa figura emblemática da nossa história, Getúlio Vargas, uma figura muito contraditória, inclusive, da nossa história, né, pessoal? Ele é o presidente, o atual presidente nesse momento. E ele, então, realiza uma nova Assembleia Constituinte e tem essa Constituição promulgada em 1934, que traz uma marca das diretrizes sociais. Essa marca significa que muitos dos direitos sociais que hoje nós conhecemos, eles foram criados através dessa Constituição e depois, né, repetidos aí em outras constituições posteriores que nós tivemos, como, por exemplo, a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. O direito do trabalhador de fazer uma jornada de apenas 8 horas, coisas que hoje a gente pensa, né, a gente vê aí a nossa consolidação das leis trabalhistas, pensa assim da forma como as pessoas trabalham, que tem direitos trabalhistas, isso tudo foram anos e anos de conquistas, até chegar a constar na nossa Constituição Federal, até constar de maneira que era igualitária para todos os cidadãos do Brasil, né? Então, a gente, a partir daí, passou a ter direito ao repouso semanal remunerado, a férias remuneradas. Até então, antes de constar nessa Constituição, esses direitos, eles eram concedidos como favores, né, pelos empregadores, né, pelas pessoas. E nessa Constituição, a gente já começa a perceber um maior poder do governo federal, uma certa centralização desse poder. Com relação ao voto, ele passa a ser obrigatório, mas ele passa a ser secreto. Pasmem, até 1934, até que entrasse nessa questão, um pouquinho antes já era secreto, mas até que começou a fazer parte da nossa Constituição, você assinava o seu voto. Então, todo mundo sabia em quem você votou,
né? Você ia lá para votar e assinava embaixo do seu voto, votei em fulano de tal. Então, o controle, né? Eu falo assim que os políticos tinham muito controle em cima disso, porque você sabia quem tinha votado em você, né? Então, essas trocas de favores que hoje a gente tanto critica, isso aí é uma coisa até cultural, né? De quantos anos isso já era feito pelo fato do voto não ser secreto. Mas a partir de 34 ele passa a ser obrigatório e secreto para todos os homens a partir de 18 anos. E a grande inovação dessa Constituição também no ano de 1932, um pouquinho antes, já constava no Código Eleitoral o direito ao voto das mulheres. Então, nós mulheres passamos a ter direito ao voto em 1932 e passou a fazer parte da Constituição de 1934, desde que a mulher fosse alfabetizada e tivesse mais do que 21 anos. Ainda não era permitido, a gente ainda tinha a questão de que mendigos, né, as pessoas consideradas mendigos e os analfabetos não poderiam votar. Pouco tempo depois da instituição dessa, né, da promulgação dessa Constituição, ela sofreu algumas emendas, porque Getúlio Vargas ele participa, né, de um movimento aí, a marca, né, do seu governo nessa década de 30 foi justamente, né, o seu governo ditatorial. Então, em 1935, ela sofreu algumas emendas centralizando, eles usaram como justificativa reforçar a segurança do Estado. E aí deu mais atribuição, deu mais poderes para o presidente, com o intuito de coibir movimentos subversivos das instituições políticas e sociais, ou seja, que fosse contra aquele regime, né? Ele fortaleceu aí o poder do presidente. Em seguida, em 1937, então, como eu falei, poucos anos depois, a gente tem uma nova Constituição. Por quê? Getúlio Vargas, então, entende que, né, ele tem essa inspiração fascista que a gente vivia naquele momento, né? Vamos contextualizar aí 1937, estamos aí às portas da Segunda Guerra Mundial, e ele, por influência aí de outros ditadores, né, resolve, então, fazer essa Constituição que teve como autor Francisco Campos, e eu coloquei a foto do Francisco Campos e não do Getúlio Vargas, porque eu gostaria de compartilhar uma curiosidade. O mesmo Francisco Campos foi autor de muitos, a gente vai ver mais à frente, de muitos atos constitucionais que nos levaram ao regime militar na década de 60 também. Né? Então, Francisco Campos foi o autor dessa Constituição de 1937, e essa Constituição, então, ela tem aí essa dissolução do Congresso, essa supressão de partidos políticos daquela época, concentração do poder do chefe do executivo, tanto que, assim, o presidente era ele que nomeava os governadores, né? Então, a gente tem aí uma posse aí, uma desautorização, por assim dizer, dos governos de estado e de municípios, porque, inclusive, quem nomeava os governadores era o próprio presidente da República. E os governadores, por sua vez, nomeados pelo presidente da República, nomeavam os prefeitos, nomeavam os demais, né? Os demais. Nesse período foram fechadas as câmaras municipais, inclusive, assembleias legislativas, então a gente não tinha vereadores, a gente não tinha deputados, porque realmente foi aí, né, esse momento bem severo aí da ditadura. Além disso, veio outra vez a questão veio então a imposição da censura prévia dos meios de comunicação. Foi proibido o direito à greve, foi instituída nessa Constituição a pena de morte para os crimes políticos, né? Então, quem era aí considerado subversivo poderia, inclusive, ter aí sua condenação à pena de morte ou exilado, né? Expulso do país. E então passou-se a ter uma eleição indireta para presidente, né? Diferente do que a Constituição anterior previa, que era em voto direto, a gente volta a ter eleições indiretas.
Essa Constituição começa a perder força a partir do final da Segunda Guerra Mundial, onde todos esses regimes ditatoriais que a gente conhece, inclusive da Europa e tal, e Alemanha, né, começam a cair e, consequentemente, né, esse regime considerado nazi-fascista do nosso período aí, dos anos 30 até meados dos anos 40, também caiu, e com o apoio das Forças Armadas, então Getúlio Vargas entrega o poder ao presidente do STF, José Linhares, ao final aí de 1945. Bom, a partir daí, então, a gente tem uma nova Constituição. O que eu quero frisar aqui com essa questão de tantas mudanças nas Constituições, né, pessoal? É que, como eu falei lá no início, a Constituição ela é a carta maior do nosso país. Então, não havia sentido continuar com uma Constituição se o momento político, se os anseios daquela nação eram outros naquele momento, né? Eram diferentes, ou dos seus governantes, que foi o caso, né? Mas eram diferentes. Por isso a gente teve essas mudanças constitucionais. E em 46 não foi diferente, né? A gente vê, então, retomando aquela linha democrática de 34, tem aí uma nova Assembleia Nacional Constituinte, né? As Assembleias Nacionais Constituintes são as responsáveis aí pela assinatura e pela aprovação das Constituições, né? Na sua grande maioria. Nesse momento, então, o presidente é Eurico Gaspar Dutra. O que a gente pode destacar nesse momento, então, é o restabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura, o fim da pena de morte no Brasil, por aquele período, a independência, de novo, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, há uma autonomia maior dos municípios, né? Todo o contrário do contexto que a gente vinha na outra Constituição. E, a partir daí, também o direito à pluralidade partidária, o direito à greve, livre associação sindical, até o final, né, até o início dos anos 60, onde começa uma crise político-militar, e aí, com a renúncia de Jânio Quadros, esta Constituição de 46, ela começa a receber o que a gente chama de atos institucionais. São atos que vão aí, então, estar implementando o regime militar. Um dos primeiros atos, ele institui o regime parlamentarista, né? Que é o regime que a gente tem em alguns governos aí, principalmente europeus, né? Que a força do parlamento ela é um pouco diferente do que nós temos aqui do nosso Congresso Nacional e do Senado. A gente pode ver, por exemplo, que na Espanha, por exemplo, a gente tem a figura do presidente, a gente tem a figura do primeiro-ministro, então um representa o país, o outro vai representar o Estado. O parlamentarismo vai ficar para uma outra oficina, pessoal, porque é um assunto um pouco mais complexo. Mas para vocês, o que eu quero deixar de referência é que foi imposto, foi uma situação imposta. Mas na Constituição previa-se um plebiscito. O que é o plebiscito? Foi uma coisa que aconteceu apenas 2 vezes no nosso país, pessoal. Em 1963, houve um plebiscito para escutar da população se ela gostaria que o regime continuasse presidencialista ou parlamentarista. E aí, esse regime votado pelo povo, que eles querem que continue o presidencialismo, né? Retorna o presidencialismo, mas no ano seguinte, em 64, os militares tomam o poder, né? Visto essa tentativa falida de modificar aí o regime, e aí eles então impõem o regime militar. Uma nova Constituição é feita, sempre então ressaltando. Cada vez que teve um movimento aí político, né, dos interesses daquela nação, houve então, não é o mais ideal, a gente conhece países aí que têm constituições aí seculares, mas no nosso país aconteceu dessa maneira. Então, em janeiro de 67, a gente tem essa aprovação dessa Constituição aí, coloquei o então presidente aí na foto, Castelo Branco. E o contexto desse momento político no Brasil é de extremo autoritarismo e uma política que era chamada de segurança nacional. Então, a gente volta com aquela questão dos movimentos, né, de estar censurando as pessoas consideradas subversivas.
Há um novo movimento aí de censura da imprensa. Os inimigos do regime são aí, então, os rotulados subversivos. Essa Constituição, ela, inclusive, proibia reuniões de cunho político. Ou seja, todos nós, nessa reunião online que estamos fazendo nesse momento, possivelmente poderíamos ser aí taxados como subversivos por estar falando de política, por estar falando de direitos ou da Constituição. Toda e qualquer pessoa que também se fizesse alguma declaração ou fizesse algum movimento contra o regime militar, ele era, então, aí censurado, ele era preso. Voltou a questão da pena de morte nesse período do Brasil. As pessoas eram exiladas, né, eram mandadas para fora. Vou deixar até um exemplo aqui para vocês da questão da censura das mídias. Meu pai viveu nesse período, né? E ele conta que os jornais da época, eles eram censurados e as pessoas sabiam que tinha alguma outra notícia que era censurada, porque no lugar daquela notícia, às vezes não dava tempo, né, de fazer um diagrama ali de novo das reportagens, eles colocavam uma receita de bolo. Então, toda vez que tinha uma receita de bolo num lugar muito privilegiado de um edital, de um editorial de jornal, eles sabiam que era alguma notícia que tinha sido censurada aí em virtude dos militares no poder. E realmente, assim, essa Constituição, ela recebeu algumas emendas também, esses atos institucionais que eu falo, né, que eles davam quase que poderes extraconstitucionais até para os militares. Eles faziam de uma maneira em que ficava acima de qualquer outra lei, né, a autoridade militar naquele momento. O AI-5, que a gente chama, né, o ato institucional número 5, ele foi aquele que mais endureceu as políticas aqui no Brasil. Inclusive, ele previa o estado de sítio, que é um regime que a gente vive de guerra, né? Então, os militares, eles poderiam, a qualquer momento, controlar uma cidade ou um estado, eles tinham essa autonomia. Os municípios não tinham nenhum tipo de autonomia nesse período. E aí a gente chega, então, à tão sonhada Constituição Federal de 1988. Eu fiz questão de colocar aí essa frase do então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães. Nessa foto, pessoal, ao lado direito do Ulisses Guimarães, a gente tem o presidente da República, que é o Fernando Henrique Cardoso, né, que foi nosso presidente da República aí por 2 mandatos. Do lado esquerdo também, nós temos aí Itamar Franco. Então, temos aí alguns futuros presidentes, né, nesse momento dessa foto aí, temos alguns futuros presidentes também da República. E ele falou assim, né, no dia da promulgação: a Constituição certamente não é perfeita. Ela próprio o confessa, ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Foram palavras muito, muito fortes, né? A gente vinha de um movimento político que ansiava muito pelo fim desse regime militar, né? A gente teve aí um movimento no começo dos anos 80 de diretas já, de voltar a ser as eleições diretas, e a tão sonhada nova Constituição do país, ela ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Por quê? A nossa Constituição, gente, ela é considerada uma das melhores constituições do mundo, porque ela tem esse objetivo de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária. Ela está previsto isso nas primeiras linhas da nossa Constituição Federal, no preâmbulo da nossa Constituição Federal, é quase um poema, né? Não estou dizendo que a gente vive numa sociedade livre, justa e solidária, mas deveríamos, porque a nossa Constituição prevê isso. Então, assim, ela estabelece, então, o sistema presidencialismo, o voto direto, né? A partir da Constituição de 88, a gente passa a ter aí todos os cidadãos com direito a voto, inclusive os analfabetos. Ela vai priorizar os direitos dos cidadãos civis, sociais, políticos, que eu vou explicar agora logo em seguida. E a gente tem lá na Constituição que nós vivemos num estado
democrático de direito. Então, o que é isso? Um Estado, porque nós somos uma nação, nós temos território, nós temos aí os mesmos objetivos, né? Então, somos uma nação, somos um Estado. Democrático, porque nós vivemos uma democracia, num governo do povo para o povo. E de direito, por que de direito? De direito porque a lei é soberana e está acima de todos. Em que sentido? Em que sentido de que a lei vale para todos os cidadãos. A lei não pode ser a mesma. É o famoso ditado que a gente fala: pau que bate em Francisco, bate em Chico. Não é? Ao contrário, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tem que ser igual para todo mundo. Nós vivemos numa nação em que a sua Constituição prevê a igualdade de direitos. E aí é sobre esses direitos que eu vou falar um pouquinho agora. A gente tem 3 tipos de direitos, então. Então, lá na nossa Constituição está previsto alguns direitos civis. O que é o direito? Basicamente são 2, né? O direito à liberdade. Então, nós somos livres para escolhermos os rumos que queremos dar à nossa vida. Eu posso escolher trabalhar, não trabalhar, eu posso escolher ser mãe, não ser mãe, eu posso escolher fazer pós-doutorado, eu posso escolher terminar o ensino médio ou terminar o ensino fundamental e não querer fazer mais nada da minha vida. Eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade para querer morar no campo, querer morar na cidade, querer morar em outro estado. Eu tenho liberdade. Esse é um direito garantido na Constituição. E, ao mesmo tempo, eu tenho direito à igualdade. Então, o que o princípio da igualdade prevê? Promove o bem de todos sem preconceito, quer seja de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Pode ser que algum desses direitos ainda não sejam plenamente reconhecidos ou efetivamente acontecem na nossa sociedade, mas estão previstos na nossa Constituição. E a partir do momento que nós somos cidadãos desse país, a gente tem que ter conhecimento deles e também garantir, não só para mim, mas para os demais, que esses direitos sejam garantidos, né? Por isso que a gente tem ações como o Parlamento Jovem, outros projetos de educação para a cidadania, para colocar as pessoas a par do que são os seus direitos e que são os seus deveres também dentro da nossa sociedade. Bom, a gente tem também direitos que a gente chama de direitos sociais. O que são os direitos sociais? São os direitos que são garantidos pelo Estado, ou seja o governo, ou a âmbito federal, ou o governo estadual, ou a âmbito municipal, eles têm que garantir, cada um tem ali a sua responsabilidade, né? Mas eles têm que garantir esses direitos. Quais são esses direitos? Educação, saúde, trabalho, assistência, lazer, moradia, segurança, transporte, previdência social. Aí eu pergunto, todo mundo tem segurança? Vou deixar para vocês responderem quando a gente dividir as salas aí. Todo mundo tem acesso à saúde? Todo mundo tem acesso à educação no Brasil? Todo mundo tem acesso à moradia no Brasil? Mas é um direito que deveria ser garantido, né, pelo Estado. Direitos políticos. Eu falo que os direitos políticos, principalmente com a Constituição de 88, né, eles ficaram muito evidentes, foi uma coisa assim que eles quiseram ressaltar muito pelo momento que veio, né, que antecedeu a promulgação dessa Constituição, onde a gente não tinha, né, o cidadão brasileiro não tinha nenhum direito político. Então, o que são os direitos políticos? É o direito de votar e ser votado. Então, todo cidadão, ele tem direito a se candidatar a um cargo público. A não ser que ele, né, a gente tem algumas restrições, mas uma questão de idade aí. Para ser vereador, por exemplo, basta você ter 18 anos. Você pode se candidatar. De votar e ser votado. Ou seja, a gente tem o voto aí, né, nessa Constituição, tem o voto garantido a partir dos 16 anos. É obrigatório a partir dos 18, mas com 16 anos, o cidadão já pode tirar o seu título de eleitor e votar nos seus representantes. Protestar. Gente, quando vocês veem
tudo que é falado em rede social, ou, né, antes dessa pandemia, que as pessoas saíam para a rua com liberdade de se expressar e falar o que pensava sobre X, Y, Z, sobre o partido X, sobre o partido Y. Esse direito ele foi conquistado em 1988. Antes disso, a gente não tinha esse direito de protestar. E o direito a associar-se a partidos políticos. Por quê? Porque até então, né, a gente tinha então aquela extinção dos partidos políticos, e a partir de 88, ainda que a gente recebe aí alguma crítica com a quantidade de partidos políticos que a gente tem hoje, tem muita gente que às vezes critica, mas foi uma ferramenta implementada na Constituição de 88 para garantir que as pessoas possam aí se associar aos partidos que mais se enquadrem nas suas visões de mundo, né? Então, por isso, esse direito político de associar-se aos partidos políticos. Bom, pessoal, sobre Constituição, era isso que eu queria passar para vocês, dar essa ideia sobre por que a gente tem que ter a Constituição, a importância da Constituição para a gente. Sem dúvida nenhuma, a melhor Constituição que a gente tem atual é a atual. Se a gente for olhar para o passado, ainda que alguns digam, porque ela é imperfeita, porque ela devia mudar a Constituição e tal, mas é o melhor que está tendo, gente. Antes disso, os direitos eram bem menos. Inclusive, eu gosto de frisar muito a questão do direito de protestar, porque hoje a gente tem direito de dizer que, olha, não tá legal, tem que mudar, não tá bom, tem que melhorar ali ou aqui, mas antes disso a gente passou, inclusive, por um período que nem direito a reclamar a gente tinha, né? Tinha que aceitar e era só. A gente vai fazer agora a divisão por salas. Jennifer, como é que tá aí a questão? Tudo certinho?